116. Sozinho. Nós os acolhemos como havia sido comandado pelos deuses. O que mais poderíamos fazer? Era um povo desamparado, sem lar. Nossa piedade nos destruiu, pois a traição deles se estendeu até mesmo aos nossos deuses, aos esprenos, pedras e ventos. Da Estela de Eila. Kaladin teve a impressão de ouvir o vento ao sair de trás das árvores de obsidiana. Se eu disse que aquele lugar não tinha vento. Contudo, não era aquilo o tilintar das folhas de vento balançando? Não era aquele o suspiro de ar frio e fresco passando ao redor? Ele avançara tanto nos últimos 6 meses. Parecia um homem distante daquele que havia carregado pontes contra as flechas dos partindianos. Aquele homem se abria à morte, mas agora, mesmo nos dias ruins, quando tudo parecia cinzento, ele desafiava a morte. Não seria tomado, pois, embora a vida fosse dolorosa, também era doce. Ele tinha Sil, tinha os homens da Ponte 4 e, mais importante, tinha propósito. Naquele dia, Kaladin ia proteger Dalinar Kholin. Avançou rumo ao mar de almas que marcava a existência da cidade de Tailem no outro lado. Muitas das chamas daquelas almas enfileiradas subitamente se tornaram vermelhas. Ele estremeceu ao pensar sobre o que aquilo significava. Subiu na ponte, contas agitando-se abaixo, e alcançou um ponto mais elevado do seu arco antes que os inimigos o notassem. 6 moldados se viraram e se ergueram no ar, se posicionando para encará-lo. Levantaram longas lanças, então se entreolharam, parecendo chocados. Um homem, sozinho? Kaladin pôs um pé para trás, roçando gentilmente a ponta da bota contra a ponte de mármore branco, e assumiu uma postura de combate. Enganchou o arpão em uma pegada sobre o braço, soltando uma longa respiração. Então sugou toda a sua luz das tempestades e se iluminou. Envolto pelo poder, uma vida inteira de momentos pareceu se encaixar. Jogar gás no chão durante a chuva. Gritar desafiador enquanto avançava na frente de uma ponte. Despertar na área de treinamento durante o pranto. Lutar contra o assassino diante do paredão. Os moldados saltaram para cima dele, arrastando longos mantos e roubes. Kaladin projetou-se direto para cima e levantou o voo pela primeira vez no que parecia ser um longo tempo. Dalinar tropeçou quando o chão tremeu novamente. Uma segunda sequência de estalos soou do lado de fora. Estava em uma parte baixa demais da cidade para ver além da muralha, mas receava saber o que significava a pedra rachando. Um segundo petronante. Esprenos de medo roxos brotavam das ruas ao redor e os civis gritavam e berravam. Dalinar seguira pela área central da cidade, a parte chamada de Distrito Antigo, e havia acabado de entrar no Distrito Baixo, a parte inferior mais próxima à muralha. Os degraus atrás dele estavam se enchendo de pessoas fugindo rumo ao sacro portal. Enquanto o tremor diminuía, Dalinar agarrou o braço de uma jovem mãe que estava batendo desesperadamente à porta de um edifício. Ele a mandou subir os degraus correndo, com seu filho nos braços. Precisava tirar aquelas pessoas das ruas, de preferência para o retiro, para que não fossem pegas entre os exércitos em combate. Dalinar sentiu a idade conforme corria pela fileira seguinte de edifícios, ainda segurando o caminho dos reis debaixo do braço. Mal tinha quaisquer esferas consigo, um descuido, mas tampouco tinha armadura ou espada. Era sua primeira batalha em muitos anos sem usar fractais. Insistira em abandonar aquele papel e agora teria que deixar Amaran e os outros fractais comandarem o campo. Como estaria Amaran? Da última vez que Dalinar o vira, o grão-príncipe estava organizando seus arqueiros. Mas daquele ponto baixo da cidade, Dalinar não podia ver as tropas do lado de fora. Um súbito sentimento o atingiu com toda a força.
Era foco e paixão, uma energia ansiosa, um calor, uma promessa de força, glória, vida. Para Dalinar, essa sede de batalha foi como a atenção de uma amante abandonada há muito tempo atrás. A euforia estava ali, sua velha e querida amiga. Não, murmurou ele, apoiando-se contra uma parede. A emoção o atingiu com mais intensidade do que o terremoto. Não. O sabor era tão atraente. Sussurrava que ele poderia salvar a cidade sozinho. Caso se abrisse para a euforia, o espinho negro poderia retornar. Ele não precisava de fractais. Só precisava dessa paixão, mais doce do que qualquer vinho. Não. Ele afastou a euforia, se levantando desagitadamente. Enquanto isso, uma sombra se moveu além da muralha. Um monstro de pedra, uma das feras de suas visões, com cerca de 10 metros de altura, assomando sobre a muralha de 6 metros da cidade. O petronante juntou as mãos, então golpeou para baixo, usando-as para quebrar a muralha, jogando longe pedaços de pedra. Dalinar saltou, procurando abrigo, mas um pedregulho o atingiu, esmagando contra a parede. Breu. Queda. Poder. Ele arquejou e luz das tempestades o invadiu. Dalinar despertou com um tremor e viu seu braço preso sob o pedregulho. Rochas e poeira caindo sobre uma rua coberta de destroços diante dele. E não eram só destroços. Tossiu, percebendo que alguns daqueles calombos eram corpos revestidos de poeira, jazendo imóveis. Esforçou-se para libertar o braço do rochedo. Ali perto, o petronante chutou a muralha quebrada, abrindo um buraco. Então passou por ela, suas pegadas sacudindo o chão, se aproximando da plataforma que formava a frente do distrito antigo. Um gigantesco pé de pedra bateu no chão perto de Dalinar. Raios! Puxou o seu braço, sem ligar para a dor ou dano ao seu corpo, e finalmente o soltou. A luz das tempestades o curou enquanto se arrastava para longe, se esquivando conforme o monstro arrancava o telhado de um prédio na frente do distrito antigo e fazia chover destroços. A reserva de gemas? O monstro descartou o telhado e vários moldados em que não reparara antes. Montados nos ombros da criatura, desceram até o edifício. Dalinar ficou dividido entre ir para o campo de batalha lá fora e investigar o que estava acontecendo ali. Tem ideia do que eles estão procurando? Perguntou ao pai das tempestades. Não. Esse é um comportamento estranho. Decidindo rápido, Dalinar arrancou o seu livro de debaixo de alguns destroços próximos. Então correu de volta aos degraus, agora vazios, que levavam ao distrito antigo, perigosamente perto do petronante. O monstro subitamente emitiu um rugido lancinante, como uma trovoada. A onda de choques quase derrubou Dalinar novamente. Em um acesso de raiva, a criatura atacou a reserva de gemas, arrancando suas paredes interior, jogando pedaços para trás. 1 milhão de cacos de vidro cintilantes refletiram a luz solar enquanto caíam sobre a cidade, a muralha e além. Esferas e gemas, compreendeu Dalinar. Toda a riqueza de Tailená, espalhada como folhas. A coisa parecia cada vez mais furiosa ao golpear a área ao redor da reserva. Dalinar apoiou as costas em uma parede enquanto 2 moldados passavam correndo, conduzidos pelo que parecia ser um espleno amarelo brilhante. Esses 2 moldados não pareciam capazes de voar, mas havia uma graça surpreendente em seus movimentos. Eles deslizavam pela rua de pedra sem esforço aparente, como se o chão estivesse lubrificado. Dalinar o seguiu, se espremendo para passar por um grupo de escribas encolhidas na rua, mas, antes que pudesse alcançá-los, os moldados atacaram um palanquim entre muitos que tentavam se mover pelas multidões. Eles o derrubaram, empurrando os carregadores e se enfiando lá dentro. Os moldados ignoraram os gritos de Dalinar.
Logo se afastaram em disparada, um deles com um grande objeto debaixo do braço. Dalinar extraiu luz das tempestades e alguns comerciantes em fuga, então correu o resto da distância até o palanquim. Entre os destroços encontrou uma jovem tailena junto com um homem idoso que parecia ter sido ferido mais cedo, a julgar pelos seus curativos. Dalinar ajudou a jovem atordoada a se sentar. O que eles queriam? Lume nobre, disse ela em taileno, atônita. Então agarrou seu braço. A gota do rei, um rubi. Tentaram roubá-lo mais cedo e agora... Agora eles o levaram. Um rubi? Uma simples gema? Os carregadores foram aos cuidados do velho, que mal estava consciente. Dalinar olhou sobre o ombro para o petronante que recuava. O inimigo havia ignorado a riqueza da reserva de gemas. Por que eles queriam um rubi específico? Estava prestes a pedir mais detalhes quando outra coisa atraiu sua atenção. Do seu ponto de vista elevado, podia ver através do buraco que o petronante abrira na muralha. Figuras do lado de fora, com olhos vermelhos brilhantes, se enfileiravam no campo de batalha. Mas não eram parchemanos. Aqueles eram uniformes de sadeias. Jasna adentrou o templo, agarrando sua espada fractal, pisando com leveza. O espleno vermelho despontando de Renarim como um floco de neve feito de cristal e luz. Pareceu senti-la e entrou em pânico, desaparecendo dentro de Renarim como uma lufada de fumaça. Um espreno existe, disse Marfim. O espreno errado existe. Renarim Collin era um mentiroso. Ele não era um sentinela da verdade. Aquilo é um espreno de Odion, disse Marfim. Espreno corrompido. Mas... um humano ligado a um deles? Essa coisa não existe. Existe, sussurrou Jasna. De algum modo. Agora ela estava perto bastante para ouvir Renarim sussurrando. Não. Não, meu pai. Não, por favor. Shallan teceu luz. Uma ilusão simples, recordada das páginas do seu caderno. Alguns soldados do exército, gente de um retiro, e alguns dos espranos que havia desenhado durante a viagem. Cerca de 20 indivíduos. Pelas unhas de Tawny, disse Adolin enquanto Kaladin disparava pelo céu. O carregadorzinho está realmente indo com tudo. Kaladin atraiu para longe 4 dos moldados, mas 2 permaneceram na ponte. Shallan acrescentou uma ilusão de Azuri ao seu grupo, então a alguns dos navegantes que havia desenhado. Detestava usar tanta luz das tempestades. E se não sobrasse o suficiente para passar pelo sacro portal? Boa sorte, sussurrou ela para Adolin. Lembre-se de que eu não vou estar no controle direto dessas coisas. Elas só farão movimentos rudimentares. Vamos ficar bem. Adolin olhou de relance para Padrão, Sil e a esprena de sua espada. Certo, pessoal? Disse Padrão. Não gosto de ser apunhalado. Sabe as palavras, amigo. Sabe as palavras. Adolin deu um beijo em Shallan, então eles saíram correndo em direção à ponte. Sil, Padrão e a Olho Morto o seguiram, assim como as ilusões que estavam vinculadas a Adolin. Essa força atraiu a atenção dos últimos 2 moldados. Enquanto eles estavam distraídos, Shallan se esgueirou até a base da ponte, então desceu até as contas. Cruzou silenciosamente por debaixo da ponta, usando a preciosa luz das tempestades para criar para si mesma uma plataforma segura com uma das contas que havia encontrado enquanto estava no caminho da honra. Ela seguiu até a pequena ilha da plataforma que representava o sacro portal daquele lado. 2 esprenos gigantes flutuavam acima dela. A julgar pela gritaria na ponte, a Adolin e os outros estavam fazendo seu trabalho. Mas poderia Shallan fazer o dela? Andou até estar debaixo dos 2 sentinelas, que eram tão altos quanto edifícios, lembrando estátuas com armaduras. Um deles era cor de madrepérola, o outro, preto com um brilho oleoso e variegado. Será que eles guardavam o sacro portal?
ou facilitavam, de algum modo, sua operação. Sem saber o que mais poderia fazer, Shallan simplesmente acenou. Ah, olá? Em sincronia, duas cabeças se voltaram para ela. O ar ao redor de Venli, antes apinhado com espíritos de mortos, agora estava vazio, exceto por uma única figura preta de fumaça em torvelinho. Não a notara de início, já que era do tamanho de uma pessoa. Estava perto de Odion e Venli não sabia o que representava. O segundo pretonante arrastava braços tão longos quanto seu corpo, com mãos semelhantes a ganchos. Ele cruzou o campo rumo a leste na direção das muralhas da cidade e do exército humano de vira-casacas. Logo atrás de Venli, a oeste, os cantores comuns estavam enfileirados diante de seus navios. Mantinham-se longe da névoa rubra do desfeito que cobria o lado norte do campo de batalha. Odion estava ao lado de Venli, uma força brilhante de ouro ardente. O primeiro petronante deixou a cidade e pousou algo no chão. 2 moldados, deuses com corpos ágeis e pouca armadura. Eles ladearam o exército de vira-casacas, deslizando ao longo das pedras com uma graça insólita. O que eles estão carregando? Perguntou Venli. Uma gema? Foi por isso que viemos para cá? Por uma pedra? Não, disse Odion. Isso é apenas uma precaução, um acréscimo de último minuto que fiz para impedir um desastre em potencial. O prêmio que vou reivindicar hoje é muito maior, ainda mais grandioso do que a própria cidade. O veículo da minha liberdade. O flagelo de Roshar. Avante, criança, para a brecha da muralha. Posso precisar que você fale por mim. Ela engoliu em seco, então começou a andar rumo à cidade. O espírito sombrio a seguiu, o das névoas em redemoinho, o último que ainda não tomara um corpo. Kaladin voava por aquele lugar de céus escuros, nuvens sinistras e um sol distante. Só 4 dos moldados haviam escolhido persegui-lo. Adolin teria que lidar com os outros 2. Os 4 voavam com precisão. Usavam projeções, como Kaladin, embora não parecessem capazes de variar sua velocidade tanto quanto ele. Levavam mais tempo para acumular projeções maiores, o que deveria ter tornado fácil permanecer à frente deles. Mas, raios! A maneira como voavam! Tão graciosos! Eles não se moviam bruscamente para um lado ou outro, mas fluíam de modo ágil de um movimento para o seguinte. Usavam o corpo inteiro para esculpir o vento de sua passagem e controlar o voo. Nem mesmo o assassino de branco havia sido tão fluido quanto eles, tão parecido com os próprios ventos. Kaladin reivindicara os céus, mas, raios, aparentemente havia se mudado para um território sobre o qual outras pessoas já tinham direitos. Eu não preciso lutar com eles, pensou. Só preciso mantê-los ocupados até que Shallan descubra como ativar o portal. Kaladin se projetou para cima, na direção daquelas estranhas nuvens excessivamente planas. Girou no ar e viu um dos moldados quase sobre ele. Um macho com pele branca e pálida marcada por uma única marmorização vermelha, como fumaça soprada pelas suas bochechas. A criatura brandiu sua longa lança contra ele, mas Kaladin se projetou para o lado bem na hora. Projetar-se não era voar, e isso era parte da sua força. Kaladin não precisava estar voltado para uma direção específica para se mover pelo ar. Ele caía para cima e ligeiramente para o norte, mas lutava voltado para baixo, golpeando com seu arpão para afastar a lança inimiga. A arma do moldado era muito mais longa, com bordas afiadas em vez de uma única ponta fina. O arpão de Kaladin estava em grande desvantagem. Certo, hora de mudar isso. Enquanto o moldado atacava com a lança novamente, Kaladin pôs as mãos na haste do seu arpão, segurando-o de lado. Deixou que a lança inimiga passasse pela abertura entre os seus braços, o peito e o arpão. Ele projetou a própria arma para baixo com múltiplas projeções,
Então a soltou. O arpão deslizou ao longo da lança e acertou com força os braços do moldado. A criatura gritou de dor, soltando a arma. Ao mesmo tempo, Kaladin mergulhou, cancelando todas as projeções ascendentes e se projetando para baixo em vez disso. A súbita e brusca mudança fez seu estômago revirar e sua visão escurecer. Mesmo com luz das tempestades, foi quase demais. Com os ouvidos zumbindo, ele trincou os dentes, suportando a perda momentânea da visão até que, abençoadamente, ela retornou. Girou no ar, então subiu e agarrou a lança que caía enquanto ela passava por ele. Os 4 moldados partiram atrás dele, mais cautelosos. O vento da locomoção gelou o suor do seu rosto devido ao quase desmaio. Melhor nunca mais tentar isso, pensou Kaladin, avaliando o peso da nova arma. Praticara com coisas assim fileiras de piques, mas eram longas demais para manobrar em combate individual. Voar alterava isso. O moldado que ele havia desarmado voou para baixo para pegar o arpão. Kaladin acenou para os outros, a palma para cima. Então saiu voando rumo a algumas montanhas próximas de obsidiana escura, com encostas arborizadas. A direção de onde ele e os outros haviam vindo. Lá embaixo, podia ver as ilusões de Shala interagindo com os 2 moldados na ponte. Olhos para frente, pensou Kaladin, enquanto os outros 4 o perseguiam. Ele pertencia aos céus, como aquelas criaturas. Estava na hora de provar. A Kha'Zix Yanagaon I, o primeiro imperador de todo Macabak, andava de um lado para outro na cabine do seu navio. Estava realmente começando a se sentir um imperador. Não tinha mais vergonha de falar com os vizires e pósteros. Compreendia muito do que eles discutiam agora e não se sobressaltava quando alguém o chamava de Vossa Majestade. Incrivelmente, estava começando a se esquecer de que um dia fora um ladrão assustado invadindo o palácio. Por outro lado, até mesmo o imperador tinha poderes limitados. Cruzou o cômodo de novo. Roubos reais, com estampas azixianas, pesavam sobre ele, junto com o Yuan-Azixin imperial. Um chapéu chique com abas muito largas. Queria tirar aquela coisa da cabeça, mas sentia que precisava da sua autoridade ao falar com seus 3 conselheiros mais importantes. Lift acha que devíamos ter ficado, disse ele. A guerra está chegando à cidade de Thailen. Estamos apenas protegendo nossa frota da tempestade, observou Nora. Perdão, vizir, mas isso é um monte de esterco de chule, e você sabe. Nós partimos porque você está preocupado que Colin esteja sendo manipulado pelo inimigo. Essa não é a única razão, disse o póstero Unokwa. Era um velho com uma bela pança. Nós sempre fomos céticos em relação aos radiantes perdidos. Os poderes que Dalinar Kholin deseja utilizar são extremamente perigosos, como foi provado pelas traduções de um antigo registro. Lift diz que... começou Yanagaon. Lift, retrucou Nora. O senhor dá muita importância ao que ela diz, Vossa Majestade Imperial. Ela é esperta. Ela tentou comer seu cinturão certa vez. Ela achou que soava como um tipo de sobremesa. Yanagaon respirou fundo. Além disso, ela não é esperta desse jeito, e sim do outro jeito. Que outro jeito, Vossa Majestade Imperial? Indagou o vizir Dalkzi, que tinha um cabelo branco como talco, visível sob seu barrete formal. Do jeito que sabe quando é errado trair um amigo. Acho que devemos voltar. Sou ou não o imperador? O senhor é o imperador, admitiu Nora. Mas, Vossa Majestade, lembre-se de suas lições. A coisa que nos diferencia das monarquias do leste e do caos que elas passam é que nosso imperador é mantido sob controle. Azir pode e vai sobreviver a uma mudança na dinastia. Seu poder é absoluto, mas o senhor não o exercita inteiramente. E não deve fazê-lo. O senhor foi escolhido pelo próprio Aesir para liderar, começou Noko. Eu fui escolhido, cortou Yanagaon,
Por que ninguém derramaria uma lágrima se o assassino de branco viesse atrás de mim? Chega de jogos, está bem? O senhor realizou um milagre, replicou Noka. Lift realizou um milagre, usando poderes que vocês agora dizem que são perigosos demais para confiar. Os três, 2 vizires, um póstero, se entreolharam. O Noka era o líder religioso, mas Noura tinha mais senioridade pelos anos desde que fora aprovada nos testes para o ofício de mestre, o que ela havia feito, de modo notável, aos 12 anos. Yanagal parou junto da janela da cabine. Lá fora, ondas encrespadas e agitadas sacudiam o navio. Sua nau menor havia se encontrado com a frota principal, então se unido a eles no abrigo da enseada de Vitlar, ao longo da costa tailena. Mas relatos através de telepenas diziam que a tempestade eterna havia parado junto de cidade Tailém. Uma batida soou na porta. Yanagal deixou Dalkse, de menor senioridade, apesar da sua idade, ir atender. Yanagal se acomodou em sua cadeira real, enquanto um guarda de pele marrom entrava. Yanagal pensou reconhecer o homem, que segurava um pano junto ao rosto e que fez uma careta ao realizar a mesura formal de apresentação ao imperador. Vono, indagou Noura, o que aconteceu com sua tutelada? Você devia mantê-la ocupada e distraída, sim? Eu fiz isso, Vossa Graça, respondeu Vono. Até que ela me chutou nas esferas e me enfiou debaixo da cama. Vossa Graça. Não sei direito como ela me moveu. Ela não é muito grande, aquela lá. Lift, pensou Yanagal. Ele quase gritou exigindo respostas, mas isso teria envergonhado o homem. Yanagal se conteve com dificuldade e Noura assentiu em apreciação pela lição aprendida. Quando foi isso? Perguntou Noura. Logo antes de partirmos, disse o guarda. Sinto muito, Vossa Majestade. Estive caído desde então, só agora me recuperei. Yanagal se voltou para Noura. Certamente agora ela veria a importância de voltar. A tempestade ainda não havia avançado. Eles podiam retornar-se. Outra figura se aproximou da porta, uma mulher usando os trajes e estampas de um escriba de segundo nível, 7º círculo. Ela entrou rapidamente, fez as mesuras formais para Yanagal com tanta pressa que esqueceu o terceiro gesto de obediência submissa. Vizires, disse ela, curvando-se para eles também, então para o Noka. Notícias da cidade. Boas notícias? Perguntou Noura, esperançosa. Os aletianos se voltaram contra os tailenos e agora buscam conquistá-los. Estavam aliados com os parchemanos todo esse tempo. Vossa Graça, ao fugirmos, escapamos por pouco da armadilha. Rápido, ordenou Noura. Separe nossos navios de qualquer um levando tropas aletianas. Não devemos ser pegos desprevenidos. Eles partiram, abandonando Yanagal aos cuidados de uma dúzia de jovens escribas que eram os próximos da linha para regozijar-se na sua presença. Ele se acomodou na cadeira, preocupado e com medo, sentindo uma náusea nas entranhas. Os aletianos, traidores? Lift se enganara. Ele se enganara. Que Aesir os abençoasse. Era realmente o fim dos dias. Nós somos os guardiões do portal, declararam os 2 espelhos imensos para Shallan, fazendo em vozes que se sobrepunham como se fossem uma só. Embora suas bocas não se movessem, as vozes reverberaram através de Shallan. Tesseluz, você não tem permissão de usar esse portal. Mas eu preciso passar, gritou Shallan. Tenho luz a tempestades para pagar. Seu pagamento será recusado. Fomos trancados pela palavra do progenitor. Seu progenitor? Quem? O progenitor está morto. Então, estamos trancados. Viagens de origem e destino a Shadesmar foram proibidas durante os últimos dias do progenitor. Somos obrigados a obedecer. Atrás de Shallan, na ponte, a Dolin havia bolado uma tática inteligente.
Ele agia como uma ilusão. As pessoas de mentira tinham instruções de agir como se estivessem lutando, embora sem receber a atenção direta dela. Isso significasse que eles só ficavam atacando o ar. Para evitar ser descoberto, a Adolin havia escolhido fazer o mesmo, brandindo seu arpão aleatoriamente. Padrão e Sil o imitavam enquanto os dois moldados flutuavam acima. Uma fêmea segurava o braço que havia sido atingido, mas já parecia estar se curando. Eles sabiam que alguém naquele grupo era real, mas não conseguiam identificar quem. Shallan tinha pouco tempo. Ela olhou de volta para os guardiões do portal. Por favor, o outro sacro portal, o que está em Colinar, me deixou passar. Impossível, disseram eles. Estamos comprometidos com honra, por regra que os Esplenos não podem romper. Este portal está fechado. Então por que deixou aqueles outros passarem? O exército que estava aqui antes. As almas dos mortos? Eles não precisam do nosso portal. Eles foram chamados pelo inimigo, puxados através de caminhos antigos para hospedeiros à espera. Vocês, os vivos, não podem fazer o mesmo. Vocês devem procurar a perpendicularidade para se transferirem. Os enormes esplenos indicaram a cabeça para o lado ao mesmo tempo. Nós sentimos muitos. Nós estamos sozinhos há muito tempo. Apreciaríamos conceder passagem aos homens novamente, mas não podemos fazer o que foi proibido. Sizete dos Rompicéus flutuava muito acima do campo de batalha. Os aletianos mudaram de lado, Aboshi? Indagou Sizete. Eles viram a verdade, replicou Nin, flutuando ao lado dele. Só os dois assistiam. Sizete não tinha ideia de onde estava o resto dos Rompicéus. Ali perto, a tempestade eterna trovejava seu descontentamento. Os relâmpagos vermelhos ondulavam pela superfície, passando de uma nuvem para a próxima. Todo o tempo, este mundo pertenceu aos Parchemanos. Meu povo não estava vigiando o retorno de um inimigo invasor, mas dos mestres da casa. Sim, confirmou Nin. E você procurou detê-los? Eu sabia o que aconteceria se eles voltassem. Nin se virou para ele. Quem tem jurisdição sobre esta terra, Sizete, filho Neturo? Um homem pode reinar sobre seu lar até que o senhor da cidade exija seus impostos. O senhor da cidade controla suas terras, até que o grão-senhor, por sua vez, venha procurá-lo em busca de pagamento. Mas o grão-senhor deve responder ao grão-príncipe quando a guerra é declarada em suas terras. E o rei? Ele precisa responder a Deus. Você disse que Deus estava morto? Um Deus está morto. Outro venceu a guerra por direito de conquista. Os mestres originais dessa terra retornaram com a chave da casa, como na sua habilidosa metáfora. Então me diga, Sizete, filho Neturo, que está prestes a jurar o terceiro ideal. Qual lei os Rompicéus devem seguir? A lei dos humanos ou a dos verdadeiros proprietários da terra? Não parecia haver escolha. A lógica de Nin era sólida. Não havia escolha alguma. Não seja idiota, disse a espada. Vamos lutar com esses caras. Os Parchemanos? Eles são os governantes de direito desta terra, disse Sizete. De direito? Quem tem direito sobre uma terra? Humanos estão sempre reivindicando coisas. Mas ninguém pergunta as coisas, não é mesmo? Bem, ninguém me possui. Vivena me disse isso. Sou uma espada independente. Eu não tenho escolha. É mesmo? Você não me contou que passou 1000 anos seguindo as instruções de uma pedra? Mais de 7 anos, espada anime. E eu não seguia a pedra, mas as palavras da pessoa que a segurava. Eu não tinha escolha? Mas sempre fora apenas uma pedra. Kaladin mergulhou em voo, passando sobre o topo das árvores, agitando as folhas de vidro, deixando uma chuva de cacos atrás de si.
Virou-se para cima com o declive da montanha, acrescentando mais uma projeção à sua velocidade, depois outra. Quando passou pela linha das árvores, se projetou para mais perto da rocha, quase raspando a obsidiana a poucos centímetros do seu rosto. Usou os braços para esculpir o vento ao redor de si mesmo, angulando rumo a uma rachadura através da brilhante pedra negra onde duas montanhas se encontravam. Avivado por luz e vento, não se importava se os moldados o estavam alcançando ou não. Que eles vissem. Seu ângulo estava errado para passar pela rachadura, então Kaladin se projetou para longe da encosta em uma enorme manobra contínua, sempre mudando suas projeções uma depois da outra. Fez um círculo no ar, então passou zunindo pelos moldados e atravessou direto a rachadura, perto bastante das pedras a ponto de poder senti-las passando. Saiu do outro lado, empolgado. Será que a luz das tempestades já devia ter acabado? Ele não a esgotava tão rapidamente quanto nos seus primeiros meses de treinamento. Kaladin mergulhou entre os declives enquanto 3 moldados surgiam da rachadura para segui-lo. Ele os conduziu ao redor da base da montanha de obsidiana, então fez a curva de volta para o sacro portal para verificar como estavam Shalin e os outros. Ao se aproximar, deixou-se cair entre as árvores, ainda se movendo a uma velocidade incrível. Orientou-se como se estivesse mergulhando pelos abismos. Se desviar daquelas árvores não era tão diferente. Passando entre elas, usando mais o corpo do que projeções para controlar a direção. Sua passagem causava uma melodia de vidro se estilhaçando. Ele saiu da floresta em uma explosão e encontrou o quarto moldado, aquele com seu arpão, à espera. A criatura atacou, mas Kaladin se desviou e voou a toda pelo chão até estar sobre o mar de contas. Uma rápida olhada mostrou Shalin na plataforma, acenando as mãos sobre a cabeça, o sinal combinado de que ela precisava de mais tempo. Kaladin seguiu sobre o mar e as contas reagiram à sua luz das tempestades, tilintando e crescendo como uma onda atrás dele. O último, moldado, desacelerou para ficar pairando, e os outros 3 emergiram lentamente da floresta. Kaladin girou em outra curva, as contas se elevando no ar como uma coluna de água. Ele se moveu em um arco e foi em direção ao moldado que brandia o arpão. Desviou para o lado a arma do parchemano com uma parada, então girou a base da própria lança para cima, acertando o arpão na haste enquanto chutava o inimigo no peito. O arpão foi para cima, o moldado foi para trás. A criatura freou no ar com uma projeção, então olhou para as próprias mãos, perplexo, enquanto Kaladin pegava o arpão com a mão livre. O inimigo desarmado rosnou alguma coisa, então sacudiu a cabeça e sacou sua espada. Ele deslizou para trás para se juntar aos outros 3 que se aproximavam com trajes esvoaçantes. Um deles, o macho com o rosto branco com marcas vermelhas, avançou sozinho. Então apontou para Kaladin com sua lança e disse alguma coisa. Eu não falo sua língua, gritou Kaladin de volta. Mas se for um desafio, você contra mim, eu aceito, com prazer. Naquele momento, sua luz das tempestades acabou. Navani finalmente conseguiu soltar a pedra e empurrá-la para fora das ruínas do umbral. Outras pedras caíram ao redor dela, abrindo um caminho para a muralha, ou o que havia sobrado dela. A cerca de 5 metros, a muralha terminava em um buraco irregular e despedaçado. Ela tossiu, então prendeu de volta uma mecha de cabelo que havia escapado da trança. Havia corrido para se proteger de uma das torres da guarda ao longo da muralha, mas um lado havia desabado no tremor. O desmoronamento caíra sobre os 3 soldados que tinham ido proteger a rainha. Pobres almas. Atrás, Fen conduzia seu consorte, que estava com um corte no escalpo, sobre os destroços. 2 outros escribas haviam se abrigado com Navani e a rainha, mas a maioria dos almirantes havia corrido em outra direção, se abrigando na torre da guarda seguinte. Aquela torre havia desaparecido. O monstro a jogara longe. Agora, a criatura pisava com força pela planície lá fora, embora Navani não pudesse ver o que havia atraído sua atenção.
A escadaria, apontou Fen. Parece que ela sobreviveu. A escadaria descendente era totalmente embutida na pedra e levava a uma pequena câmara da guarda lá embaixo. Talvez pudesse encontrar soldados para ajudar os feridos e procurar sobreviventes nos destroços. Navani abriu a porta, deixando Fen e Kmalk descerem primeiro. Depois fez menção de segui-los, mas hesitou. Danação. Aquela visão além da muralha era hipnótica. A tempestade de relâmpagos vermelhos, os dois monstros de pedra e a fervilhante e agitada névoa vermelha ao longo da costa à direita, que não tinha uma forma distinta, mas de algum modo dava a impressão de cavalos descarnados avançando. Um dos desfeitos, certamente, um antigo espleno de Odion. Uma coisa além do tempo e da história. Ali. Uma companhia de soldados havia acabado de entrar na cidade pela abertura. Outra estava em formação do lado de fora para entrar em seguida. Navani sentia um frio crescente enquanto olhava para eles. Olhos vermelhos. Arquejando baixinho, ela deixou a escadaria e cambaleou ao longo da muralha, alcançando a borda de pedra quebrada. Ah, amado todo-poderoso. Não. As fileiras do lado de fora se dividiram, abrindo caminho para uma única parchemana. Navani estreitou os olhos, tentando ver o que havia de tão especial nela. Seria um dos moldados? Atrás da parchemana, a névoa vermelha se ergueu, mandando tentáculos de névoa que se entrelaçaram aos homens, incluindo um que usava a armadura fractal, cavalgando um brilhante garanhão branco. Amaran havia mudado de lado. Ele se juntou a uma força avassaladora de esvaziadores de todos os formatos e tamanhos. Como poderiam combater aquilo? Como alguém poderia combater aquilo? Navani caiu de joelhos diante da borda despedaçada da muralha. Então notou algo mais. Algo incongruente, algo que sua mente se recusou, de início, a aceitar. Uma figura solitária havia de algum modo contornado as tropas que já tinham adentrado a cidade. Ele agora abria caminho através dos destroços, usando um uniforme azul, carregando um livro debaixo do braço. Sem ajuda e indefeso, Dalinar Kholin passou pela abertura na muralha quebrada e ali encarou sozinho o pesadelo. O bicho é brabo, hein?